Glória a Deus. Só os vivos aí dão glória a Deus aí. Não, para quem está vivo pode ser mais forte. Só os vivos aí dão glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer livro de Josué. Paz do Senhor, né? Estou tão acostumado com os irmãos que... Paz do Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, ao Senhor, escolhei agora a quem vocês vão servir. Se as divindades, as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, cujo agora na terra que vocês habitam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como um ato profético, levante sua mão direita ao céu. Nós vamos contar até 3 e nós vamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Para ensaio ficou excelente. 1, 2, 3. Só quem crê nisso dá um grito de glória, pode sentar, dê um aplauso ao Senhor. Uma das coisas que nós mais sofremos na nossa geração é a falta de paternidade. Segundo levantamentos do IBGE, nós temos aproximadamente 25 milhões de crianças, aproximadamente, que não vivem com os pais. Essas crianças, com certeza, possuem uma dificuldade de formação no seu caráter, porque elas não possuem uma referência. Elas não têm um padrão do que é ser um homem, do que é ser um pai. Nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de um ser humano se desenvolver sem uma orientação, de um ser humano se desenvolver sem um caminho sendo traçado para ele. E o que nós entendemos é que essa geração precisa de pais. Falta pai nessa geração. Falta pai em algumas casas. Falta pai em alguns lares. Falta pai. O pai é aquele que tem um perfil de orientação, provisão e educação. Pai é aquele que muitas das mulheres que estão aqui nessa noite não tiveram a oportunidade de abraçar. Pai é aquele que muitos dos rapazes, dos homens que estão aqui, não conseguiram tirar um tempo da sua vida para estar com o seu pai, seja para jogar um futebol, seja para conversar, seja para brincar ou desenvolver um momento. E aí, hoje à tarde, meditando, eu pesquisei que tipo de pai nós encontramos nos dias atuais. Não vale ressaltar que existem bons pais, mas vale também ressaltar que existem pais ruins. E alguns que eu encontrei, existe o pai que é o exator, aquele que faz cobranças minuciosas de tudo. Existe o pai que é o xerox, o filho tem que ser exatamente igual a ele. Existe o pai expositor, exibe o filho como um produto na feira. Existe o pai autocrata, em casa ele que decide tudo. O frustrador, aquele que corta pela raiz qualquer iniciativa do filho. O Caxias, aquele que se existe lei, ela tem que ser cumprida. O chantagista, se você não fizer isso por mim é porque você não me ama. O irresponsável,
resolve lá com sua mãe. O comerciante, só te dou isso se você fizer aquilo. O desligado, ignora tudo que diz respeito ao filho. O inseguro, quem sabe, mas eu acho que vai dar errado. O provedor, que tranquiliza-se dando as coisas ao filho. O proprietário, o filho é meu, eu faço o que eu quero. O promotor sempre encontra algo para acusar o filho. O educador ajuda a desabrochar o adulto que está na criança. O formador leva a sério a formação e o crescimento do seu filho. O democrata dialoga para chegar a um consenso. O disponível, aquele que sempre reserva um tempo para estar com seu filho. O observador acompanha atento as etapas do desenvolvimento do seu filho. O previdente prepara o filho para os fracassos que vão vir. O agradecido reconhece que o filho é um presente de Deus aos seus cuidados. O responsável paga um preço para nunca ser omisso. O libertador alerta que a verdadeira liberdade é uma bênção que se conquista. O religioso revela ao seu filho que a vida existe limites terrenos. O paciente ensina que a maturidade não acontece sem tropeços. O esperançoso acena para a luz que está sempre no fim do túnel. O corajoso enfrenta os combates pelo sentido da vida. O prudente orienta a fazer os passos de acordo com as pernas. O realista prepara o filho para viver além dos limites da família. Talvez você, como pai aqui nessa noite, se identifica como um desses pais. Espero que você não seja um desses que eu citei de forma negativa. Aquele que não entendeu que o filho não é uma propriedade exclusiva, é uma herança do Senhor. E como uma herança que Deus confiou à minha mão, eu preciso zelá-la com responsabilidade. A Bíblia diz que filhos são herança do... Quem está comigo? Filhos são herança do... Se os filhos são nossa herança, é um presente que nós recebemos. Herança nós não conquistamos, nós recebemos. E se foi confiado a nós, o que Deus quer que nós façamos com essa herança é que nós cuidemos dela. Quantos filhos Deus já confiou a você e você deixou passar batido? Talvez Deus te deu o privilégio de ser pai de filhos espirituais e você não lidou com esses filhos com a responsabilidade que devia cuidar, porque não entendeu que filhos são herança do Senhor. Os pais que essa geração precisa são pais, diga comigo, que coloca Deus em primeiro lugar. Diga comigo, que coloca Deus em primeiro lugar. Não é o trabalho, não é o carro, não são os amigos, não é o futebol e nenhuma outra coisa que seja supérflua. Os pais que essa geração precisa são os pais que entendem que Deus está acima de tudo. Não ame o seu filho mais do que ame a Deus. Nossa, Elisandro, que pesado. Vou te provar. Abraão recebeu uma herança, mas Deus pediu ela de volta. E se Deus não tivesse intervido, Abraão teria devolvido o filho a Deus. O que Deus queria ver em Abraão é: você me ama mais do que ama seu filho? Quantos casos nós vimos de filhos que Deus arrancou do nosso meio, porque os pais amavam mais os filhos do que a Deus. Entenda, quando Deus te deu a oportunidade de ser pai, Ele te deu a oportunidade de ser um ser humano melhor. Eu li uma frase hoje, não me recordo o autor, e achei muito interessante. Um homem de família tem um privilégio tão grande, que Deus deu a ele o mesmo título que ele tem: pai.
Deus confiou a mim o mesmo título que Ele tem sobre mim, Pai. Deus é nosso Pai. E a nossa referência de ser um bom pai está em Deus. Deus é o nosso padrão. Por isso Ele diz que para ser um pai de verdade, nós precisamos colocar Ele acima de todas as coisas. Conta-se uma história em nossa cidade de um pai que disse ao filho: pega o carro e vai ali. E esse pai deu o carro ao filho, o filho foi, e por acidente, porque acidentes acontecem, e esse filho arranhou o carro, bateu o carro. E o pai disse: se você fizer de novo, não precisa nem voltar, porque eu te mato. Claro que isso é uma palavra de nervosismo. Só que o diabo, ele não ouve o que eu penso, ele só ouve o que eu falo. Passado-se um tempo, o filho saiu com o carro, e o que aconteceu? Ele bateu de novo. Desesperado, com medo do pai, o que o filho fez? Se matou. Tragédias acontecem porque nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Mas nós temos um Deus que ama mais as pessoas do que as coisas. Nós temos um Deus que, por ter um amor tão grande como o Pai, enviou o seu Filho. Um pai excelente tem um filho excelente. Por isso que quando Deus olha para Jesus e diz: esse é meu filho, em quem tenho prazer. Se Deus olhar para você hoje, Ele pode dizer a mesma coisa? Se Deus olhar para você, Ele pode dizer: esse é meu filho que eu tenho prazer, essa é minha filha que eu tenho prazer. Quem está a fim de dar prazer para Deus aí? Amanhã, 5:30 da manhã, tem oração aqui. Nós precisamos investir naquilo que gera comunhão e relacionamento. Elisane, eu não tive um pai. Não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai do seu filho. Não viva do passado, porque o próprio Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Por que você vai carregar as coisas? Não carregue o passado. Ontem eu li uma frase, eu achei muito interessante, até mostrei ela para o Maico, e ela dizia assim: quer perder peso hoje? Quem quer perder peso hoje? Levante sua mão. Então perdoe, pare de carregar aquilo que você não deve carregar. Fique mais leve hoje em nome de Jesus. Esquece, passou, acabou, mas machucou, mas acabou. Você está vivo, pode ter te machucado, mas não te matou. E Deus te deu a oportunidade de estar de pé. E se ainda há vida, há esperança. Se tem vida, tem esperança. Os pais que essa geração precisa são pais que amem a sua esposa e os seus filhos. Quantos já viram nos relacionamentos, quando os filhos vêm, o marido e a esposa ficam de lado? Escuta aqui, irmão. O seu filho não pode substituir o lugar da sua esposa. Escuta aqui, esposa. O seu filho não pode substituir o lugar do seu marido. Seus filhos vão embora, você sabe, né? Eles vão casar, eles vão seguir a vida, eles vão tocar o barco. E você e a sua esposa vão permanecer firmes. Casamentos estão balançados, mulheres estão frustradas, maridos estão desanimados, porque perderam o seu lugar no casamento. Perderam o que é principal. Um filho não está acima de um casamento. Um bom pai só é um bom pai se ele ama a sua esposa de verdade. Uma boa mãe só se torna uma boa mãe se ela ama o seu marido de verdade. Porque se você não faz isso com responsabilidade, você está estragando o seu filho. Quantos filhos já eram para ter seguido os seus propósitos,
e você, como pai, não deixou o seu filho seguir? Quantos filhos já eram para estar vivendo a sua vida e alguns pais seguraram? Não atrapalhe o futuro do seu filho. O amor não é trabalhar o tempo todo. Não é dar aos filhos o que eles querem, mas o que eles precisam. Precisam apreciar o tempo que temos com os filhos. O amor é soletrado. E o que se soletra amor é tempo. Diga comigo, tempo. Eu preciso dar tempo para minha família. Eu preciso dar tempo para o meu filho. Eu preciso dar tempo para minha casa. Porque quem ganha dinheiro também infarta, irmãos. O rico também infarta. O pobre infarta. O mais ou menos infarta. Mas a diferença entre todos eles é o tempo que eles investiram com a família. A diferença entre todos eles é o tempo que eles investiram na sua casa. Está na hora de você se tornar um pai de verdade. Não só dos seus filhos, mas daquilo que Deus tem confiado na sua mão. E você sabe o que Deus tem te entregado. Você sabe o que Deus tem dado a você. Ah, mas meu pai nunca disse eu te amo. Não tem problema, mas você tem o direito e a oportunidade de dizer para alguém que ama essa pessoa. Mas você já parou para perguntar se o seu pai já ouviu eu te amo? Você já parou para perguntar se o seu pai já teve um abraço? Talvez o abraço que você não tem é o mesmo abraço que ele não teve. Talvez o carinho que você não tem é o mesmo carinho que você não teve. Só que a gente não dá o que não tem. E como que eu conquisto isso? Só Jesus pode mudar a história de alguém que não tinha esperança. Só Jesus pode dar esperança para quem não teve educação espiritual, relacional, familiar. Só Jesus pode mudar quem nós somos. Mas por que eu não mudei ainda? Porque Jesus ainda não entrou. Porque o dia que ele entrar, não há nada que Jesus não entre, que ele não mude. Não há nada que Jesus não passe, que ele não transforme. E ou seja, pode seu filho estar morto, pode sua filha estar morta, mas se ele entrar na sua casa, ele vai dizer, não está morto, só está dormindo. Levanta e anda em nome de Jesus. É assim que Deus faz. O que Deus está dizendo para nós é, hoje é dia de novos relacionamentos. Mas o dia foi ruim, passei o dia dos pais abatido. Até agora, porque daqui para frente é uma nova vida em nome de Jesus. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Ficou para trás. Ei, não desiste daquilo que Deus confiou para você não. Mas me ofenderam, Elisandro. Me machucaram. Não tem problema. Se bateram em você é porque você aguenta. E quem bate em você é porque queria ser igual a você. Quem judia de você é porque queria ter a postura que você tem, queria ter o caráter que você tem, queria ter os princípios que você tem. Aí não tem que te derrubar, mas existe um Deus que te sustenta e te põe de pé nessa noite, em nome de Jesus. Os pais que essa geração precisa são pais que dependem completamente de Deus. Você já viu como nós somos qualificados em criar filho dos outros? O criar filho dos outros é a melhor coisa do mundo, gente. É bom demais. Ah, se esse menino fosse meu, correndo na igreja, tá lá o meu gritando lá atrás, ó, toda hora. Tô lá, fica quieto, menino, fica quieto. Criar filho dos outros é muito bom. Sabe como é que você cria um filho? Vou te explicar. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiem os sentinelas. Inútil vos será levantar cedo, repousar à tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto coloca os seus filhos na dependência de Deus, porque Ele vai cuidar deles.
Um pai de verdade entrega seus filhos na mão do Senhor. Entrega. Eu vou trabalhar todo dia. Meus filhos ficam em casa. Ficam com a minha esposa. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou voltar. Mas eu sei que existe um Deus que cuida de tudo e tem tudo sob controle. Elisandro, eu estou sofrendo. Eu tive perdas irreparáveis. Mas você tem um Deus que te sustenta no meio da aflição. Você tem um Deus que te guarda no meio da dificuldade. Você tem um Deus que não te desampara. Mas meu pai me desamparou, minha mãe desamparou. E tem um texto que é muito real. Pode uma mãe se esquecer do filho? De jeito nenhum. Mas ainda que essa mãe se esqueça de um filho, existe um Deus no céu que não se esquece dos seus. Olha para o seu irmão aí, faz tempo que eu não falo isso. Olha para o seu irmão e diga: Deus não se esqueceu de você. Só quem entendeu, dá um glória a Deus aí. É isso, irmão. Os pais que essa geração precisa é de pais que dependem completamente de Deus, em oração com fé e em sua palavra. Ô pai, seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Seus filhos precisam ver você orando. Seus filhos precisam ver você buscando a face do Senhor. E você, mãe, se o seu pai, se o seu marido faz isso, acompanhe ele. Deixa seu marido na mão, não. Honra seu marido, porque o marido que você tem é o que muita mulher lá fora queria ter e não tem. Está na hora de você valorizar sua casa. Está cheio de mulher lá fora apanhando do marido e o seu marido está orando por você. Está cheio de mulher lá fora traindo o marido, mas a sua esposa está orando por você. Está na hora de você honrar a sua casa. Está na hora de você honrar a sua família. Está na hora de você honrar os seus filhos. Hoje começa um desatar de Deus na nossa igreja, onde as famílias serão mais unidas. As famílias serão do reino. As famílias serão do altar. As famílias terão relacionamentos restaurados. Casamentos serão restaurados. Relacionamento de pai com filho será restaurado. De mãe com filho será restaurado. Porque o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio, em nome de Jesus. Os pais que essa geração precisa são pais responsáveis com as coisas de Deus. Para com a igreja, para com o reino e para com as disciplinas do filho. Quem educa os seus filhos não é a sociedade, é você. E se você é um pai que tem uma vida pautada nos princípios bíblicos, o seu filho não vai ser influenciado pelo que a escola ensina, pelo que a mídia ensina. Seu filho não vai ser influenciado. Seu filho não vai ter problema com ideologia de gênero, porque nossos filhos são guardados pelo Senhor. E quem nasce homem, vai morrer homem, em nome de Jesus. E quem nasce mulher, vai morrer mulher, em nome de Jesus. Porque a nossa igreja tem princípios bíblicos, princípios do céu. O nosso padrão não é o que a sociedade diz. O nosso padrão é o que a palavra diz quem nós somos. Nós estamos pautados na palavra. Precisamos de pais espirituais. Nós sofremos muito tempo com a paternidade. Talvez muitos de nós, quem aqui já apanhou do pai e acha que foi injustiçado? Levanta a mão só para eu saber. Só isso? Só eu que apanhei de forma injusta? Brincadeira, gente. Todos nós já tomamos uma surra do nosso pai e falamos: mas por que me bateu? Eu não fiz nada. A gente nunca faz nada, né, irmãos? Mas muitos de nós, seu pai às vezes não te bateu porque não te amava. Talvez ele fez isso porque era o recado que ele tinha para te dar: meu filho, eu não sei como te educar, vou ter que te bater.
Eu não sei como que eu faço, mas eu não quero que você se perca, então vou ter que te bater. Algumas surras que Deus nos dá, porque Deus também nos dá uma surra. Quem já apanhou de Deus aí? Eu já apanhei. É um recado de Deus. Eu só exorto a quem eu amo. Eu só cuido de quem eu amo. Eu só zelo de quem eu amo. E se Deus ainda está te batendo, dê glória a Deus, porque Ele ama você. Ele te ama. Seu pai te ama. Os pais espirituais que nós precisamos é aqueles pais que são líder do lar. Ei, pai, a responsabilidade é sua lá no lar. Se a casa cair, a culpa é sua. Se a casa desandar, a culpa é sua. Eu lembro, e já vi isso várias vezes, já viu aquele marido que não faz nada direito? Aí ele olha para a mulher assim, o negócio está desse jeito, é porque você não ora. Mas ele mesmo não ora. A casa está caindo é porque você não ora, você tinha que estar orando. Não terceirize sua responsabilidade. Um homem de verdade não terceiriza a sua responsabilidade. Por isso que quando Salomão chega para Davi, um recado ele dá para... Davi chega para Salomão para transferir o seu reinado, melhor dizendo, um recado ele dá para Salomão: seja homem. Esse é o recado que Davi dá para Salomão. Se você está com um homem do seu lado, aí diga para ele aí, ó, seja homem. Está com medo, né, irmão? Está com medo, né? Eu vi que você ficou com medo. Não tem problema não. Vamos vencer, irmão? Quem quer vencer aí, dá um glória a Deus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. E eu sei, irmãos, que a vida pega a gente e ela dá muita pancada, ela magoa, ela pisa. Sabe por quê? Porque a vida é assim. A vida não vai aliviar para ninguém. Ela não alivia para ninguém. E ela bate em homem forte. Em homem fraco ela não bate. Porque homem fraco morre. Homem e mulher fraca morre. Mas se você está sendo forjado, apertado, maltratado, eu vou dizer um negócio para você. Deus tem coisa grande para você logo ali. Deus tem uma promessa grande para você do outro lado do mar. Deus está te preparando para algo que você não consegue entender. O que fazes agora, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderás depois. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz que em tudo que nós devemos guardar, guarde o coração. Por quê? Porque é lá que vem flechada todo dia, é lá que vem pancada todo dia, é lá que vem problema todo dia. Mas um coração no altar do Senhor resiste toda a aflição, porque existe um lugar preparado para aqueles que suportam. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Tem alguém disposto a perseverar? Levanta sua mão aí. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Pais que sejam os que vão decidir aonde querem chegar. Seu filho tem que olhar para você e falar assim: esse meu pai é uma referência. Se eu pudesse escolher como é ser um homem, eu quero ser como meu pai. Será que você pode dizer isso? Será que seu filho pode dizer isso de você? Será que seu filho pode olhar para você? Talvez alguns de nós não temos a oportunidade mais disso. Eu estou tendo a oportunidade, meu filho ainda é pequeno. E será que daqui 18 anos ele vai poder olhar para mim e dizer: eu quero ser igual ao meu pai? Depende de mim. Está na minha mão. Está na sua mão. Ei, você que está desistindo aí do chamado, do propósito de Deus, da direção de Deus para a sua vida, desiste não, senhor. Ah, mas eu já apanhei demais, Elisandro. Entra na fila, eu também já apanhei. Ah, mas eu já sofri demais. Todos nós já sofremos. Mas Deus tem coisa grande para nós. Deus tem um chamado para a sua casa.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. Não desiste não, Senhor. Não para agora não. Vai um pouquinho mais. Anda um pouquinho mais. O vosso trabalho não é vão no Senhor. A vossa luta não é vã no Senhor. Todo o seu esforço, tudo que você plantou, você vai voltar colhendo com alegria. Porque aquele que vai semeando com lágrimas, voltará colhendo com risos. Aguenta firme. Irmão, já tropecei no meu chamado várias vezes. Eu não quero mais. Você pode até não querer, mas ouve aqui o que Deus está falando com você. Põe-te em pé, Elias. Sai da caverna, vamos embora. Tem coisa grande para você logo ali, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. Precisamos de pais que sejam os que dirigem o altar devocional na família. Nós vamos fazer um compromisso aqui hoje. Quem está disposto a fazer um compromisso com Deus? Não é comigo não, irmãos, é com Deus hoje. A partir de hoje, você vai fazer devocional com sua família todos os dias na sua casa. Todos os dias. Quem está disposto aí, levante sua mão. Só diminuiu. Quem está disposto aí, levante sua mão. Amém? Deixa eu te explicar. É 5 minutos. 10 minutos. Você vai ler um versículo. Mas eu não sou teólogo. Não precisa de teologia para fazer devocional não, irmãos. Você só precisa de perseverança. Você não precisa ser um teólogo para fazer um devocional. Você precisa de perseverança, de disciplina, de atitude. Leia um versículo, senta com a sua família, dá a mão e começa a orar. Começa a repreender os laços do inimigo contra a sua casa. Começa a repreender as armadilhas que o inimigo tem preparado para destruir a sua família. Não para, não desiste. A minha esposa disse algo para mim esses dias e eu até ouvi depois. Todas as que ela ouviu numa mensagem que ela assistiu, todas as vezes que o diabo entra dentro de uma família, ele não está destruindo uma família, ele está destruindo uma nação, porque essa família poderia ganhar uma nação para Jesus. Então, quando o propósito do diabo é destruir a sua casa, ele não está destruindo só o seu casamento, ele está levando uma multidão para o inferno. Não permita isso, não aceite isso. Deus vai restaurar o seu lar, para o seu lar ganhar uma nação em nome de Jesus. Porque através de ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa, é uma palavra, está disponível, está liberada. Tome posse. Eu não consigo me levantar, Elisandro. Hoje é o dia que Deus vai entrar no seu coração e vai arrancar toda a tristeza em nome de Jesus. Hoje é o dia que Deus vai entrar no seu coração e vai arrancar toda a mágoa em nome de Jesus. Hoje é o dia que Deus vai entrar no seu coração e vai fazer ele arder e se apaixonar pela obra do Senhor em nome de Jesus. Hoje é o dia. Hoje é o dia que nova vida começa na sua casa. Fique de pé que eu quero terminar porque eu quero orar com você. Não sei nem que hora que eu comecei, mas é isso mesmo. Elisandro, como é que eu faço para ser um pai de verdade? Eu também não sei. Eu não sei como que faz. Quem está me ouvindo aí, dá uma glória a Deus. Não dispersa não, irmãos. Como é que eu faço? Não sei. Mas eu sei que existe um texto que diz assim. Mateus capítulo 5, verso 48. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. O meu Pai é o padrão de Pai por excelência. Você está mandando eu virar um Deus? Não. Estou só falando para você imitar Ele de verdade. Imita Jesus. Ei, irmã, vamos mudar o ambiente da sua casa a partir de hoje em nome de Jesus? As irmãs que estão comigo aí, dão glória a Deus. Você vai ser uma esposa melhor em nome de Jesus. Ei, pai, marido, vamos mudar o ambiente da sua casa hoje em nome de Jesus? Só os homens aí dão glória a Deus.
Só os homens aí dão glória a Deus. Você vai ser um marido melhor, em nome de Jesus. Estou pregando para vocês, não, estou pregando para mim também. Ei, Deus vai nos levar para lugares mais altos, irmão. Só que Ele, antes de te levar num lugar mais alto, Ele quer consertar o seu lugar mais baixo. Fica em Jerusalém até que do alto o seu altar seja cheio de poder, de glória, de graça. Onde a sua esposa vai ver você indo para a igreja e vai estar feliz. Ó, meu marido está indo para a igreja. Aí a esposa vai para a reunião de mulheres. Eu já estou vendo minha mulher pregar, irmão. Minha esposa já prega. Aí ela vai, ó, meu marido estava na reunião até 11 horas. Aí eu cheguei em casa e falei, não, vai estar todo mundo dormindo. Ela estava lá preparando o sermão dela lá, o estudo dela lá, e ainda falou assim, você quer ouvir? Eu falei, Senhor, eu vou ouvir o sermão amanhã. Mas Deus vai fazendo, Deus vai movendo, Deus vai mexendo, Deus vai moldando, Deus vai lapidando. Deus tem um chamado. Deus escolheu seu marido, Andréia. Escolheu você. Deus escolheu você, Ian, e a sua esposa para servir no altar. Deus escolheu você, Alberto, para servir no altar, e sua esposa. Deus escolheu você, Washington, e a sua esposa para servir no altar. Você, Maico, para servir no altar. Deus escolheu você, Alice, para servir no altar. Você e sua casa, Valdirene, para servir no altar. Talvez eu não vou saber o nome de todo mundo, mas Deus escolheu vocês para servir no altar. Você e sua casa, Jane Marcos. Jane Marcos já tem uma célula na casa dele. E é só a primeira das 100 que nós teremos em nome de Jesus. Está na hora de nós vivermos o que Deus tem para nós. Está na hora de nós vivermos aquilo que Deus confiou na nossa vida. Está na hora de nós enfiarmos, mergulharmos. Tira a camisa, irmão, e pula de ponta no oceano de Deus. Porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus sonhos. Deus está cuidando dos seus projetos. Deus está cuidando do seu futuro. Não ficará ninguém de fora. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Se você acredita, glorifique, aplauda, engrandeça, exalte aquele que vive e reina para sempre. Se você entendeu essa palavra, eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo para entregar o seu coração de verdade para Deus. Sabe aquele pecado de estimação que você carrega há anos? Joga fora hoje, em nome de Jesus. Vou te dar esse tempo. Se o seu pai está aqui, você vai sair do seu lugar. Você que tem um pai aqui, vai para perto do seu pai. Manuela, chama a Manuela aí para mim. Os filhos vão abraçar os pais agora em nome de Jesus. Pode cantar.
Você que está com seu pai aí. Ah, meu pai não está aqui, mas ele está no seu coração, em nome de Jesus. Você vai levantar a mão em direção ao seu pai. Não precisa pôr a mão na cabeça. Só você vai orar por ele agora. E a sua oração vai curar todo o passado ruim que vocês tiveram. Todo o passado ruim que vocês tiveram vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore com seu filho e com seu pai, em nome de Jesus. Senhor, essa geração precisa muito de paternidade. Essa geração precisa de pais que te amam de verdade. Senhor, nesse momento eu quero apresentar os meus filhos a Ti, apresentar a minha casa a Ti, Senhor. E eu entrego os meus filhos em Tuas mãos. Eu sei que eu não dou conta. Eu sei que eu não dou conta, Senhor. Senhor, toda mágoa que talvez eu tenha gerado na minha filha, toda ferida que talvez eu tenha causado, porque as feridas que eu às vezes sofri, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que guarde, que proteja, que nos perdoe. E eu te peço que o Senhor perdoe a cada pai aqui. Um pai não erra porque quer errar. Um pai erra porque as coisas acontecem. Eu te peço, Senhor, que vá nos corações agora. Os corações feridos, os corações que sofreram feridas da vida, adversidades da vida, problemas da vida. Eu te peço que visite agora em nome de Jesus. Você que não tem o pai aqui, Deus está curando seu pai lá agora em nome de Jesus. Deus está abraçando o seu pai lá agora em nome de Jesus. Deus está cuidando do seu pai agora em nome de Jesus, acredite nisso. Deus está visitando o seu pai em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por esse momento. Cada pai que está aqui, Senhor, visita os sonhos, os projetos, que eles sejam abençoados por Ti. Os pais que essa geração precisa, Senhor, são pais que Te amam de verdade. São pais que se prostram no Teu altar e reconhecem que o fôlego de vida vem de Ti. Senhor, olha essa pandemia, o Senhor guardou nossa casa, guardou nossos filhos. E aqueles que o Senhor não guardou, o Senhor tomou para si, mas graças a Deus estão contigo. Sabe por que eu sei que estão contigo, Senhor? Porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é rico em graça. O Senhor é rico em bondade. O Senhor é rico em amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero aproveitar e pedir pelo meu pai, que está muito longe de mim agora, Senhor. Mas foi o pai que o Senhor me deu e eu nunca vou poder retribuir aquilo que o Senhor fez por meio dele. Minha gratidão ao Senhor, eu te peço que o Senhor dê a ele saúde e vida longa. Assim como eu peço por cada pai que está aqui nessa noite. Dê aos pais aqui nessa noite saúde e vida longa. Pai, em nome de Jesus, cura os corações. Em nome de Jesus.